Bom dia, são exatamente 8 horas e 7 minutos do dia 21 de março de 2020, Dom Pedrito, Rio Grande do Sul, Brasil, América do Sul, planeta Terra, Via Láctea. Dia 1 de quarentena, né? O ar ainda está respirável. A grande questão que estou vivendo no momento é se saio para correr ou não, pois não temos casos confirmados na nossa cidade, mas temos na cidade ao lado do Covid-19. Então, nós não temos caso confirmado porque nem todo mundo foi testado. Então, essa é a questão. Podemos ter muito mais casos do que está sendo apresentado. Esqueci de falar também que no Brasil temos 970 casos, mais ou menos, e 11 mortes. E a questão da corrida é porque aparentemente o vírus ele também fica em superfícies. Então não seria recomendável, já que a gente não sabe realmente quantas pessoas estão infectadas, pelo fato de que nem todo mundo fez teste e não sabe onde essas pessoas passaram, não tem como saber onde realmente tem o vírus. Eu sei que parece meio alarmista, mas são questões a ser levantadas. Hoje, como eu falei, é meu dia 1 de quarentena. Eu trabalho num local onde dificilmente fecharia, por isso que acabou meio que sendo meio estranho e acabei ficando um pouco assustado quando ele parou, porque eu acreditava que somente ia ter ou uma redução da jornada de trabalho ou de número de pessoas. Eu trabalho num cartório, né, registrando imóveis e contratos bancários e tudo mais, então é algo que acaba não parando quase que por nada. Quando isso parou, a gente ficou um pouco assustado, mas não se sabe exatamente se vai durar 15 dias, 2 meses, 4 meses, então a gente tem que estar preparado para tudo e seguir treinando em casa. Acho que corrida talvez em alguns quilômetros de distância da cidade, mas esse é aparentemente o início do dia 1 da quarentena, que pode durar bem mais do que 40 dias. Bom dia 22 de março, 20 para as 10. Começamos o dia 2 de quarentena. Um pouco mais tarde, até porque a vida agora é um eterno final de semana, a princípio. Também estamos com mais de 1.000 casos no Brasil do Covid-19 e 18 mortes. Né? Como eu acordei agora, ainda não atualizei os dados. Em Dom Pedrito estamos com toque de recolher, das 9 às 6 da manhã, ninguém pode ficar na rua. Para quem achou aí que a ditadura vinha com o Bolsonaro, pelo jeito, ela acabou vindo com o Mário. Então, dia 3 da quarentena. E eu tô aproveitando esses primeiros dias, eu ainda vou ver se sigo correndo. Diminuir drasticamente para 3 vezes a semana. Uma semana eu vou treinar mais distância, né? E na outra velocidade. E aí, final de semana, um longão. Então, eu vim basicamente para um lugar afastado aqui, né? Onde eu vou acabar deixando o carro e vou fazer um treininho em 40 minutos, né? Porque primeiro que eu não acredito muito em parar tudo assim nessa questão do isolamento social, porque na Itália aparentemente não deu certo, porque tinha muita gente assintomática que foi para casa e passou para os outros. Tem essa questão. E enquanto não... teoricamente não chegou na minha cidade, mas eu sei que tem porque são 30 mil pessoas, foram testadas quantas? 100? Não tem como saber. O segundo ponto é tentar manter isso. E eu tô a uns quilômetros da cidade,
até por questão de responsabilidade, né? Não quero incentivar ninguém, não vou gravar stories sobre isso, não vou postar em nenhum lugar, porque isso é o que eu tô fazendo, assim, meio que não chega a ser escondido, mas sem querer provocar ninguém a fazer. Então é basicamente isso. Nesse primeiro dia eu vou deixar o carro aqui, vamos ver se eu não vou atrapalhar ninguém, porque aparentemente tem uma empresa aqui, mas vamos ver. Até mais. Treininho feito. É isso aí. Vim para um lugar bem isolado na cidade, alguns quilômetros. Tem uma firma de grãos aqui. Aí peguei a BR e dei uma corrida. Esse foi o treino de hoje. E assim, deixa eu me justificar, digamos assim, do porquê correr. Eu não vou postar em lugar nenhum, não vou compartilhar com ninguém esse treino. Não tô dizendo que eu sou responsável, mesmo fazendo isso. Eu sei que pode ser uma irresponsabilidade, apesar de eu não concordar com essas medidas restritivas de ficar em casa. Mas eu me sinto menos irresponsável não postando e não incentivando. Mas o que eu penso é que, cara, pode ser muito pior. Pode durar muito mais tempo, muito mais meses. E imagina quando a gente realmente não puder sair de casa. Não puder mesmo, assim. Nem na frente, ou não poder sair sem máscara e tudo mais. Como eu disse, na minha cidade ainda não chegou. Até lá, se tu não fizer... Mesmo que tu faça um exercício em casa, se tu não sair pra sacada ou algo do gênero, cara, sair pra dar uma caminhada, tu vai surtar até lá. Então eu quero aproveitar esse início pra manter a mente forte, pegar um sol, fazer um exercício um pouco mais aeróbico do que só os que eu faço em casa, um pouco mais de tempo, como eu disse. Vou diminuir drasticamente, correr todos os dias, vou correr 3 vezes na semana. E vou parando aos poucos, né? Com certeza daqui a uma semana, 2 eu não vou mais correr. Mas pelo menos agora nesse início, para manter aqui, ó, a mente forte nesse início, pra gente suportar os momentos difíceis que virão. Ou não, né? Pode daqui a pouco achar a cura e ficar tudo bem, é o que a gente torce. Mas esse aí foi o dia 3 da minha quarentena. Então, mais tarde vou gravar uns stories pra falar sobre alguns assuntos, né? Pra não surtar em casa. E agora vamos pra casa tomar um banho, tomar um café, ler um livro. Que esse dia corrido de quarentena só tá começando. Aí, vamos conversar. Esses dias eu tava pensando sobre como tudo vai colapsar, né? Assim, no momento em que o pessoal não abre loja e tudo mais, vai ter que demitir funcionário. Aí eu fiquei pensando, pô, um monte de funcionário vai pegar seguro-desemprego mais FGTS. Mais um bando de gente que já tem auxílio a benefício, provavelmente a Previdência vai colapsar e a reforma não adiantou nada, né? Então vai ser um caos total. E aí saiu essa nova MP aí do governo, que, porra, era exatamente o que eu pensava. Só demonstrou que vai dar muito ruim. Porque agora, além disso, tu vai ter gente que eles propõem a suspensão do contrato de trabalho, que tu não seja demitido e que consequentemente tu não ganhe FGTS e seguro-desemprego. A proposta deles é que eles vão ter que pagar menos que tu ganharia no seguro-desemprego para te não ser demitido e não colapsar o sistema. Não sei se vocês se ligaram disso, mas a questão toda assim não é essa. Eu não sou muito fã disso de ficar preso em casa e tudo mais. A Itália mesmo é um exemplo de que não deu certo. Eles tinham 1.500 casos e aí mandaram todo mundo para casa. Pessoas assintomáticas começaram a se relacionar com pessoas sintomáticas e em uma semana os casos foram para 4.800, tipo, quase 5.000. Mas isso não vem ao caso. O problema não está aí. O problema todo está que aquela velha frase de que não se faz Copa do Mundo com o hospital. Hoje nunca fez tanta falta mais hospital e mais leito, né, para a gente poder já se preparar para isso. Então a gente gastou com estádios, reforma de estádios e tudo mais, e agora não temos. Mas essa também agora não adianta, né? Outra crítica muito é a sobrecarga que vai ter no SUS quando começar a aumentar os casos. E isso, qual é a culpa disso? A culpa disso é a dificuldade que você tem no Brasil, de abrir um plano privado, né? Um de seguro de vida, de seguro de saúde. Nós temos a Lei 9656 que regulamenta isso e, sinceramente, se vocês quiserem abrir, vocês vão estar lendo simplesmente a Unimed ali. É bizarro. Para quem conhece a Unimed, para quem conhece uma maior, vai ver que é a grande. Então, no Brasil, tu tem ou SUS ou uma grande empresa de seguro de vida. E aí tem vários requisitos. Tem que ter
vários itens, vários tipos de auxílio para te poder abrir esse tipo de empresa no Brasil. Isso faz com que tu só tenha duas opções, uma fica muito cara e a outra tu não paga nada aí pelo SUS. E isso acaba sobrecarregando o SUS, né? Uma solução para isso, de repente, planos básicos, né? Por exemplo, se uma classe média alta conseguisse pagar 50, 100 reais para ter 2 consultas ao ano com um médico ou só ser tratado em momentos de emergência e o gasto despendido com essa emergência, né, dele fosse retirado desse plano que ele paga e não da conta do SUS, isso não sobrecarregaria o SUS e o dinheiro do SUS ficaria para quem realmente precisa e não tem condições. O SUS seria usado somente por quem não tem condições, porque esse cara que está pagando a mensalidade classe média está pagando 150 reais, ele pagaria o SUS, porque o SUS é pago o imposto, não tem especificamente qual é o valor e a quantidade do imposto que vai para o SUS ou vai para outra coisa, então seguiria pagando igual. E sim, casos mais graves, tratamentos mais longos, mais extensivos, aí sim seria pelo SUS, né? Eu acho que essa aí seria uma boa solução. Não estou aqui questão de criticar a eficiência do SUS ou não, se deve existir ou não, até porque ele é muito barato, é 8% do PIB, não tem por que levantar aqui a hipótese de ter saúde privada ou saúde pública. A gente pode questionar sim a eficiência, que acaba não tendo concorrência, acaba não procurando melhorar, tem que conter com algum bom senso dos administradores. Isso tudo só mostra a incrível regulação e burocratização que existe no Brasil, né? Como, por exemplo, agora liberar para poder as empresas fazerem álcool gel. Porra, se antes era necessário, por que não era liberado? Fala sério, é preciso acontecer os troços para o Brasil ver quão ridículo é. É isso aí, vamos ver o que vai acontecer com a MP, como é que vai ser essa questão aí de suspensão do trabalho ou desemprego, e aí, se continuar isso, amanhã eu venho dar umas dicas aí para quem quer revisão de contratos, de aluguéis e etc. E lembre-se que a culpa de tudo que acontece no mundo é sempre do Estado, sempre vai ser dele, né? O Estado injetou dinheiro na economia e teve essa grande crise, não foi o coronavírus, o Estado da China fez a porra, ou escondeu a porra do coronavírus, e o Estado brasileiro está dificultando as pessoas, como sempre. Um abraço. Hoje me afastado das mídias, tinha bastante coisa para fazer de manhã, uma aula para preparar, e agora à tarde gravar ela, porque nós estamos em questões de aula EAD, né, por questão da quarentena e tudo mais, mas a educação não pode parar, então hoje eu vou gravar uma aulinha, por isso que eu fiquei meio afastado. Então passando aqui só para dar o relato de como foi o dia 4 de quarentena. Então, vindo aqui no dia 5, meio do dia 5, né, para tentar hackear meu dia, tava com um pouco de dor de cabeça, fiquei descansando um pouco. Eu tenho um vídeo para gravar, como eu já falei ontem, de uma aula para QWERTY, né, para o curso de técnicos jurídicos. Foi só dor de cabeça, não foi tosse seca, não foi febre, então a princípio não estou contaminado com o vírus, mas só vindo aqui para trazer um contexto, acho que eu vou ter que vir uma vez no dia, porque tem dias que eu não costumo gravar muitos stories, então eu acabo ficando sem conteúdo para postar aqui, né? Provavelmente eu vou fazer uma série semanalmente no YouTube, até. Não sei também se voltar a trabalhar ou não, vamos ver como é que vai desenrolar essa pandemia. Se voltar a trabalhar ainda for de máscara e tiver muito alvoroço, talvez seja interessante continuar a saga da pandemia. Se a quarentena acabar, no caso, né? Mas vamos lá, uma aulinha. Gravar uma aulinha agora dos alunos, porque a educação não pode parar, né? Vai ser AD. É nóis. Então, 7 horas da manhã, sexto dia de quarentena. Chegando aqui para fazer uma corridinha rápida. Tivemos o primeiro caso, tá? Aqui na cidade. Mas o pessoal não tá assustado muito ainda. Como eu disse, vou correr 3 vezes a semana só. Talvez hoje e um longão no domingo. Tentar, hoje é rapidinho, já é 3 km, tentar fazer aí entre 14 e 15 minutos, porque faz tempo que eu não corro, né? Tô sem a frequência, sem o ritmo de corrida. Vamos ver se sai. E é isso aí. Meio distante da cidade, meio afastado, naquele mesmo local, para tentar cumprir aí as metas, né? O sexto dia. Eu não tô muito nos stories, então eu tô tentando gravar uma vez ao dia para dizer o que tá acontecendo, o que tá rolando. Talvez mais tarde eu grave alguma coisa e vai ser mais que um vlog semanal de como foi a minha semana na quarentena. Se eu voltar a trabalhar, a gente vê o que faz. Mas é isso aí. Mais tarde a gente conversa. Bora fazer acontecer os 3 kmzinhos. Feito por aqui.
Deu 14h35 mais ou menos, tá bom? Uma semana sem na velocidade, tá ótimo. O cara dá uma suada, esparecer a mente, que ficar só dentro de casa é complicado, mas provavelmente na próxima semana a gente já vai estar bem pior, né? Vai aumentar os casos, sim, não sendo pessimista, mas o Brasil tem 200 milhões de pessoas. Então assim, é difícil não morrer 1000. E normalmente tem que chegar a 1000, vai ficar muito louco, porque a Itália tem, sei lá, 4, 5 mil ou menos, mas é muito menor que o Brasil, né? Então vai a loucura. E aqui no Rio Grande do Sul também tem muito foco, né? E por incrível que pareça, são poucas cidades do Rio Grande do Sul. A minha é uma e as vizinhas são outras. Loucura, né? Mas é isso aí, treininho concluído. Esparecer a mente, chegar em casa agora, dar uma lida e trabalhar. Falou. E aí, dia 7 aqui, recebi a notícia que, a princípio, terça-feira, voltamos ao trabalho. Primeiro interno, depois quarta-feira, a princípio, com público já. Eu, obviamente, vou de máscara e luva, mas aqui a minha cidade, graças ao nosso querido Jair Bolsonaro, foi uma das cidades que, depois daquele pronunciamento dele, meio que cagou. E o pessoal também, no geral, acho que ficou meio desacreditado sobre o vírus. Pra mim, tanto faz, eu acredito que vai piorar mesmo nos próximos meses aí, sinceramente. Mas, assim, não sei quanto tempo eu vou trabalhar, não. Porque eu fico pensando, nós somos 10, pagar o salário de 10 para quê? Para ninguém chegar lá, para não ter serviço? Eu não sei, serão dias curiosos. Mas, a princípio, minha quarentena vai até terça-feira. E eu vou gravar esse vlog aqui semanal, tô gravando, né? E vamos ver se vai ficar interessante seguir gravando um vlog semanal ou não. Vamos ver o que vai dar. Só passando para dar um contexto desse dia 7, né? Eu vou procurar fazer sempre isso. Se eu continuar com os vlogs, ou por causa da pandemia, do isolamento, ou porque a cidade vai estar muito louca com todo mundo de máscara, ninguém saindo e muito vírus. Então vou vir uma horinha cada dia para contar um relato, porque eu não tenho feito muito story, porque o Instagram tá me trollando, eu consigo gravar só de 4 story, e eu também não tenho, assim, tô mais introspectivo, fazendo curso, estudando, tirando alguns projetos do chão, aproveitando que tenho um tempo só pra mim. Valeu? Dia 7, fechou. Oba, dia 10 aqui, se eu não me engano. Acho que é dia 10. O vlog semanal vai só até o dia 7, eu acho, 8. Porque a princípio amanhã eu volto a trabalhar e, como eu falei, se tiver interessante, eu sigo gravando e vira um vlog semanal. Deixa de ser um vlog sobre pandemia ou sobre a quarentena. Projetos que vem na minha mente para acompanhar aí, ver se eu vou conseguir cumprir os meus planos futuros. Então é isso aí, por isso que o vlog vai, por exemplo, parar na sexta, sábado, e aí próximo episódio vai segunda, terça, vai começar segunda ou terça. Porque pegar pontos específicos, coisas interessantes que eu vou fazer ao longo da semana. Tenho que lembrar de gravar também algumas coisas que aconteceram comigo para ter conteúdo. Então, basicamente é isso aí. Ver se eu trago também reflexões e tudo mais. É nóis.